Romanos capítulo 8. Hoje nós vamos começar aqui pelo versículo 18. 8:18. Que diz assim. Vou deixar vocês encontrarem. Romanos 8:18. Diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Amém, Jesus? Irmãos, primeiro vamos entender uma coisa. Esse texto aqui de Romanos, ou talvez esse capítulo de Romanos, ele é um capítulo escrito totalmente para os cristãos, para os convertidos mesmo. Por quê? Porque ele trata realmente da igreja. Ele trata realmente da nossa condição em Cristo. Não está tratando da condição do pecador. Está tratando da nossa condição. O pecador vai ficar meio perdido em algumas coisas aqui para ele entender. Então, primeiro ele tem que receber aquele leitinho, entender, se compreender, para depois assumir isso aqui. Mas nós que já estamos no Evangelho, nós precisamos entender. Primeiro ele fala vou pegar o 18, as aflições desse tempo presente. Na tradução linguagem de hoje, eu peguei até o celular do irmão. Você pegou? Tem aqui. Tá aí? Abre aí para mim na Bíblia Linguagem de hoje. Espero que essa Bíblia segure aí a onda. Porque tem uma que fica fechando direto, aí depois precisa. Aí eu vou ter que ter você aqui auxiliando. Que ele fecha. Capítulo. Eu estou pegando aqui a tradução também linguagem de hoje, pela facilidade que essa linguagem dá de compreensão. Amém, Jesus? Amém. Porque a tradicional, ela traz aquela linguagem que nós já conhecemos tradicional. Essa linguagem de hoje é uma tradução que eles fizeram mais para dar uma compreensão para as pessoas compreenderem melhor. Principalmente quem não tem muita intimidade com a Bíblia. Já que tem uma linguagem, a Bíblia tem uma linguagem, às vezes em algumas palavras. Bom, nós lemos aqui no 18, porque para mim o tempo tenho por certo que as aflições deste presente, deste tempo presente, não são comparar com a glória. Aqui até que está, ele diz aqui, eu penso que o que sofremos, a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. Amém? Essa citação já deixa bem claro o que ele está dizendo. Quer dizer, as aflições desse mundo, como Jesus disse, nesse mundo tereis aflições. Nesse mundo nós vamos passar pelas aflições. Nesse mundo nós passamos por luto. Nós estamos no mundo. Só que Deus, ele tem um futuro para nós, um futuro de bênção. É um futuro que não vai ter mais aflição. Só que esse futuro, ele não vai se concretizar agora. Isso aqui é quando Jesus voltar e restaurar tudo. Porque por enquanto nós vamos passar. Nós passamos primeiro, nós já passamos aflições nas nossas próprias vontades, no nosso próprio corpo. Porque como a Bíblia diz que a nossa natureza humana, a Bíblia trata a carne, ela tem vontade própria. Então nós já temos uma briga danada dentro de nós mesmos, para servir a Deus.
Porque de um lado, com entendimento, nós compreendemos o que agrada a Deus e o que desagrada. Com entendimento, nós compreendemos a palavra de Deus. Estou falando com entendimento porque Paulo diz assim: com a lei da carne eu sirvo ao pecado, com entendimento eu sirvo a Deus. Realmente, dentro da nossa natureza humana, natureza pecaminosa, o pecado tem suas vontades próprias, quer nos dominar. E você, quando vem para o Evangelho, você compreende isso, você entende isso, você passa a saber disso, pelo Evangelho. O que agrada a Deus e o que desagrada. E você que veio para o Evangelho de Deus, você veio porque você quer servir a Deus, você quer andar com Deus, você quer caminhar com Deus. Só que você encontra outra lei dentro de você, querendo te levar para fazer o que você sabe que desagrada a Deus. Vontade própria. Vontade carnal. Que é nossa. Não é de ninguém, não. Não é do diabo, é nossa. Essa vontade é do diabo, essa vontade é nossa. É os nossos impulsos carnais, naturais, só que sujeitos ao pecado. Mas aí nós temos a compreensão pela palavra de Deus que aquilo que às vezes queremos está contrário à vontade dele, está errado, é pecaminoso. Então é onde entra a nossa briga, a briga conosco mesmo. Não, espera aí, a minha vontade, os meus impulsos carnais querem me levar para agir dessa maneira, agir dessa forma, mas a palavra de Deus me ensina isso. Eu quero servir a Deus. E às vezes você encontra nisso aqui uma barreira muito grande, ou uma disputa com você mesmo, porque ao mesmo tempo que você quer servir, aquilo que Paulo diz assim: o que eu quero fazer eu faço, o que eu não quero eu faço. Quer dizer, eu quero servir a Deus, eu quero ser de Deus, eu quero ser santo, porque eu sei que é isso que Deus espera de mim também. Ele espera de mim. Mas ao mesmo tempo há vontades, há impulsos. Eu não gosto de usar essa palavra, porque vontade dá sentido assim: eu quero mesmo fazer isso. Não, mas eu quero, na verdade, o meu desejo, a minha vontade é servir a Deus, é ser andar em santidade. Mas tem os meus impulsos da minha carne, que são fortes sobre mim, porque ela me governa. Eu estou nesse corpo carnal, e esse corpo tem vontade própria que me domina. E eu preciso dominá-lo. Aí que existe, né? Eu tenho que dominar esses impulsos, quando eles são contrários à vontade de Deus. Quando eu falo impulso, não estou falando apenas simplesmente da imoralidade, da injustiça, do pecado, no outro sentido, mas de tudo. De tudo, às vezes até nas nossas atitudes, no nosso falar, em coisas que nós podemos, porque tem coisas que a gente fala, que a gente faz, a gente acha, não, mas isso é simples, sabe aquela questão que a pessoa diz assim: foi só uma palavra, não foi nada demais. É aquela questão, né? Se o cara, agora, só para usar o que você diz, às vezes a pessoa acha que palavra não tem muito a ver, ou não colocamos, por exemplo, não sei se vocês lembram, há um tempo atrás, que houve aquela entrega daquele prêmio do cinema americano, o Oscar, e teve um comediante que fez uma piada com o ator lá, com a esposa do cara que estava doente, e o cara foi lá, deu um soco no cara. E aquilo ali deixou todo mundo, o cara bateu no outro, acho que ele até perdeu o prêmio depois, vocês teve uma coisa assim. Mas ninguém discriminou a palavra do outro, que foi ofensiva, falou para uma pessoa que estava doente, uma coisa assim, foi uma piada. Ninguém falou, porque ele disse: não, o cara só falou uma coisa, só foi palavras. Isso aqui que é o perigo nosso, porque no nosso entendimento humano, as palavras não causam tanto estragos quanto alguém desferir uma pancada em alguém. As duas coisas estão erradas. Já deixar bem claro, ninguém deve andar batendo em ninguém. Mas eu quero dizer, para Deus leva a palavra muito a sério. Se você olhar a caminhada do povo de Israel no deserto, muitos foram punidos até de morte, não foi pelo que eles fizeram, foi pelo que eles falaram. Murmuração. E nós temos que tomar cuidado com isso. Porque às vezes, eu não estou fazendo isso, não estou fazendo aquilo, mas não estamos cuidando da nossa boca, o que sai dela. Porque Jesus disse: nós vamos dar conta de toda palavra que dissemos, toda palavra ociosa.
que dissemos. E nós vemos lá na caminhada do povo saindo do Egito, no deserto, pessoas que perderam a vida porque deixaram Deus irado pelo que eles falaram. Não foi pelo que eles fizeram, foi pelo que eles falaram. O povo murmurou. Por exemplo, teve um momento que veio ali serpentes que picavam o povo e o povo morria. E aquilo veio por quê? Porque eles tinham murmurado. Então nós temos que entender isso, que nós não pecamos só com as nossas ações. Nós pecamos também, pecamos grave, com as nossas palavras. Até porque você sabe que são com as palavras que se constrói e se destrói. Isso é uma verdade. Por Deus não leva mas por que Deus é tão rígido com falar? Porque Ele sabe que com palavras pode se edificar ou pode se destruir. Por exemplo, uma guerra, ela não começa com um tiro. Ela começa com um conselho. Quem começa a guerra não são os exércitos. Não são os soldados. Quem começa a guerra são os políticos, são os pensadores. Porque são eles que começam lá a discussão, de repente vira uma briga, aí manda um soldado para matar. Você pode ver. A mesma coisa é na construção de algo. Ninguém constrói antes de se reunir, falar e traçar um plano. Não constrói nada. Você primeiro senta, para, conversa, determina, como diz assim, toma nota e diz, agora eu vou executar, não é verdade? Isso é tudo. Então as palavras são muito importantes, por isso que Deus leva as palavras a sério. Porque com as nossas palavras, nós podemos influenciar pessoas para o positivo ou para o negativo. Por exemplo, se você chegar aqui, eu estiver reclamando da vida, falando isso, só falando coisas negativas, de repente você sai daqui também, já com a mente trabalhando. Nossa, o mundo realmente está perdido. Viu o que o pastor falou? Não é verdade? Então nós temos que ver. Você vê uma própria sociedade. Ela é construída pelo que os seus pensadores, seus formadores de opiniões constroem. Porque eles vão falando, o povo vão pegando aquilo e vão colocando, de repente está lutando por coisas. Por exemplo, nossa nação tem uma cultura de pobreza, alimentada pela uma parte da classe política e pelos pensadores dessa nação, que colocaram o povo criaram uma briga entre o pobre e o rico. O cara no nosso país, para um grupo de pessoas aqui, isso passa, o cara que consegue vencer na vida, ele se torna um opressor de quem não cresceu. Aí quem não cresceu se põe, você é um pobre coitado que os ricos te oprimem. O que é que isso fica na mente de uma juventude que foi plantada, que eles são vítimas das pessoas, de quem cresceu na vida? Primeira coisa, que crescer é vergonhoso, porque quem cresce é mau. E que eu tenho que me revoltar contra quem cresceu. Enquanto eu estou revoltado, eu deixo de estar lutando para desenvolver minha capacidade de crescer também. Por que aqui os americanos são em primeiro lugar? Tem muitas coisas ruins lá também. Mas por que eles são em primeiro lugar? São um país de primeiro mundo. E apesar de já ter um segundo aí bem adiantado. Mas por quê? Porque a mentalidade dos caras já é essa. Mentalidade de trabalhar, desenvolver sua capacidade e ir em busca dos seus sonhos. O camarada lá tem um filho. O filho paga os estudos dele, manda o filho para uma universidade. Com que pensamento? Quando sair formado dali, não voltar mais para a casa do pai e tocar a sua vida. Qual é a forma do brasileiro? O brasileiro é o seguinte: o pai tem que estar ajudando o filho casa, faz filho, daqui a pouco o filho do filho faz filho e o pai está sustentando, que é o que nós vemos muitos avós aí que estão sustentando os netos e daqui a pouco vai sustentar bisnetos, se estiver vivo aí.
Porque qualquer coisa que eu precisar, meu pai resolve. Quando o ensinamento aprenda que você é um ser humano, você foi feito para evoluir, para crescer, você tem capacidade de crescer. Eu vou te pagar isso tudo, eu vou te dar tudo e depois você vai se virar na sua vida. É você que vai cuidar dela. Porque essa é a vida. O americano já aprende isso, ou talvez outros países mesmo, a Europa. O brasileiro não, aprendeu sempre essa coisa de alguém cuidar. Por quê? Porque dentro da mentalidade brasileira é que você é um necessitado de ajuda. E não é, irmãos. Nós somos o país que tem a maior riqueza. Nós temos riqueza aí naturais, todo tipo de riqueza nesse país. Nós era para estarmos brigando ali com os Estados Unidos, senão tomar a frente deles. Mas não somos. Somos uma república de bananas. E tudo por quê? Pela mentalidade de um povo. Uma vez eu falei para um professor universitário, ele ficou até meio... Acho que ele não gostou. Eu falei assim, olha, o Brasil é um país abençoado por Deus. Sabe por quê? Porque tudo de bom tem aqui. Nós somos um país que nós colhemos o mesmo fruto o ano inteiro. Nem todo país pode fazer isso. Nem todo país pode colher laranja o ano inteiro. Por exemplo, aqueles países onde tem uma determinada época do ano que o gelo domina eles vão plantar o que nesse tempo? Nós podemos plantar e colher o tempo todo. Então, Deus abençoou essa terra. Eu falei, nós somos um país abençoado por Deus, mas amaldiçoado pela sua nação. Amaldiçoado pela nação, pelo pensamento. E quanto mais o pensamento do Brasil for de coitadinho, mais ele será amaldiçoado. E enquanto mais nós ouvirmos pessoas que digam que nós somos coitadinhos, que nós somos pobres, a ponto nós já ouvimos aí até dizer, autoridades, falando de autoridades, dizer que o jovem tem que roubar um celular do outro para tomar uma cervejinha lá com os amigos, isso é normal? Imagina que mentalidade de um povo desse tem. Um político que fala isso saiu de onde? Saiu do povo. Ele não veio do espaço, não. Então, isso é uma mentalidade, não estou dizendo, tem as exceções, estou dizendo que é todos, mas tem essa mentalidade. Por isso nós nos conformamos com tantas coisas erradas. Com tantas coisas erradas, porque algo está errado com a nossa nação, com a nossa sociedade. Mas por quê? Com palavras foram nos mostrando isso. Nós criamos divisão, o opressor, os oprimidos. E entendemos que todo homem é opressor. Porque ninguém é opressor porque é rico. Alguém é opressor porque ele é humano. E o ser humano, ele gosta de, quando está na vantagem, tirar vantagem do outro. Mas uma coisa também, todo homem tem potencial. É só desenvolver. É só saber buscar as coisas certas. Tem. Só que enquanto a pessoa estiver pensando, eu sou pequeno, eu nasci assim, eu vou ser assim, eu vou ser assado, e eu sou vítima de uma sociedade que não me dá oportunidade. Realmente, uma coisa que eu vou te dizer, a sociedade nunca vai te dar oportunidade, ninguém vai te dar oportunidade. A oportunidade é você que faz. Ela está para todos, a Bíblia diz. Agora é como você se agarra a ela. Não é ninguém que vai te dar. Eu vou cruzar os braços e esperar que alguém que está bem, me dê oportunidade. Oportunidade de quê? O que eu tenho para oferecer para aquela pessoa. Mas se você olhar para você e dizer, eu sou uma pessoa capaz, eu tenho um projeto, eu tenho um sonho, eu vou buscar, eu vou lutar, eu vou me aplicar a isso, você com certeza vai crescer e vai chegar em algum lugar. Vai ser com desafios? Muitos. Vai ser com dificuldades? Muitas.
mas é a sua sede e a sua crença naquilo que vai te levar a vencer. É isso. Só que aí vem um bando de formadores de opiniões, principalmente essa turma intelectual que se acha que a voz dele é a voz de Deus. Eles acham, ou melhor, eles se acham que eles são Deus falando, o Deus do povo. Aí eles vêm e vêm criando esse negócio. Vocês são coitadinhos, vocês são isso, coitadinho de você. Aí você vai se sentindo realmente. O doutor lá, o político tal, ou não sei quem disse que, nossa, tem um bocado lá de gente que não vale nada, que não presta, e eu estou nessa condição por causa deles. Não, nós não estamos em condição nenhuma por causa de ninguém. Se nós estamos nessa condição é por causa das nossas limitações, porque nos limitamos a não buscar. Se você olhar as pessoas aí que cresceram na vida, que venceram na vida, muitos saíram lá de trás, só que eles não pararam de buscar. Eles desenvolveram sua capacidade. Então as palavras, elas podem construir ou destruir. Ou destruir. Mas voltando aqui à mensagem, né? Para a gente não se perder. Temos certo que as aflições deste mundo, esse mundo traz esse presente tempo, essa vida aqui, ela vai trazer aflições. Só que Deus, ela tem preparado para você, e Ele diz assim, uma glória que nos há de ser revelada, ainda vai ser revelada. Quando essa glória será revelada? Ela vai ser completamente, totalmente revelada. Por enquanto nós temos, já, vamos dizer assim, alguma coisa revelada dessa glória, pela pregação do Evangelho, pelo entendimento que compreendemos do Evangelho. Mas ela vai ser realmente revelada, assim, ficado às claras, no dia que Jesus voltar. A Bíblia diz que ali nós vamos ver quem nós somos, como Deus é, e quem verdadeiramente nós somos para Deus. Porque por enquanto nós ainda estamos, como o apóstolo falou, nós estamos ainda como quem está se vendo assim, vamos dizer, no espelho. Estamos vendo claramente como somos. A nossa caminhada com Deus. O que Deus tem para nós. Por exemplo, nós temos a promessa de Deus, de uma eternidade. Jesus disse, na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar. E depois eu venho buscar vocês. Nós temos a ideia que o céu é um lugar maravilhoso. Apocalipse diz que lá não haverá mais choro, toda lágrima será enxugada, não haverá mais doença, e nem sol precisará lá, porque a luz é o próprio Deus. Isso que Deus tem para nós. Então nós temos informação aqui da Bíblia, mas nós não estamos vendo isso ainda. Então só depois que tudo isso acontecer é que nós vamos ver claramente. Então por isso que o Paulo diz, por a mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que há de nos ser revelada. Tem uma glória, tem algo para nos revelar. E essa que deve ser, por isso que a caminhada do cristão é uma caminhada de fé, é você contemplando o invisível. Lá em Hebreus, no capítulo 11, fala disso, de os homens de fé que contemplavam o invisível. O que é isso? Contemplar o invisível. Eu não estou vendo, mas eu creio. Eu creio que Deus, o que Ele prometeu, o que Ele diz, Ele tem para mim. Eu creio numa vida que Deus preparou para mim, que Ele tem para mim, que não vai ter dor, não vai ter sofrimento, não vai ter aflição, não vai ter mais nada. Só que não se engane. Aqui Deus pode melhorar para você, mas ainda haverá as aflições. Porque Jesus mesmo disse, nesse mundo tereis aflições, nesse presente. Então essa vida sem aflição, sem dor, sem doença, sem nada, ela está por vir. Então esse é o invisível que nós devemos. As coisas visíveis, a Bíblia deixa bem claro, as coisas visíveis, elas são temporárias, elas passam. Mas o invisível, ela é para sempre, que será a eternidade que Ele tem preparada para nós com Ele. Ele diz, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Agora eu quero a tradução aqui. E aí? Fechou? Estou dizendo que você vai ser
Abre aqui, você tem o segredo da coisa. Tem umas Bíblias que tem o... Você consegue deixar ela firme para sempre. Até terminar. Essa aqui eu não consegui encontrar. O universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são. Então, vamos ver que a nossa tradução, ela diz, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação. A criatura, o universo aqui, fala do quê? Da criação, né? Que espera, vamos dizer assim, da própria natureza, que espera a revelação. Quer dizer assim, depois nós vamos entender mais abaixo isso, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Nós, a igreja. Amém, Jesus? Então ela espera se revelar, se manifestar quem realmente nós somos. E por que a criação ela espera a nossa manifestação, como nós somos? Aí nós temos que voltar no começo de tudo. Porque entenda bem, quando o pecado entrou no mundo, alterou tudo. Alterou tudo, não só alterou a condição humana, mas alterou também a criação. A criação ficou contaminada pelo pecado. Deixa marcado aí e vamos lá no comecinho de Gênesis. Gênesis capítulo 1. Deixa eu ver aqui. Fecha a Bíblia e abre, vai ser mais fácil. O resto você fica lá. Gênesis 3. Que fala aqui do... Primeiro vamos pegar no capítulo 1, como foi criado o homem. Quando Deus criou o homem, o que ele disse. Depois nós vamos lá no 3. Quando Deus criou o homem, ele tinha criado já tudo, né? Aí ele diz assim, versículo 13. 1:13. Ele diz assim, deixa eu ver isso mesmo. Não, 1:26. Ele diz assim, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Amém? Então Deus cria o homem, e ele diz, façamos o homem à nossa imagem. Façamos o homem à nossa imagem. O que é isso? O que o homem seria? Quem poderia ser mais imagem de Deus? O homem ou os anjos? Porque Deus é espírito. Os anjos também são seres celestiais. Então poderia ser os anjos, mas ele disse, criamos o homem. Onde o homem pode ser imagem de Deus, se o homem foi tirado da terra, o homem foi criado de algo natural e Deus é espiritual. Aí nós vemos em que Deus deu algo para o homem que não deu nem para os anjos. O que foi que Deus deu? Deus deu poder de decisão. Os anjos, eles se submetem a toda ordenança de Deus. O homem, Deus deu o poder dele tomar decisão, escolher se ele quer obedecer ou não.
O aconselhamento foi: ouve, faz o que eu mando. Quando você fizer o serviço, você deixar de fazer, você vai morrer. Mas tinha a escolha. Aí Deus disse: domine o homem. Domínio. Quem tem domínio sobre tudo? Deus. Quem tem domínio sobre a criação? Deus. Só que Deus fez o homem, colocou na terra que Deus tinha criado e disse: ó, tu vai dominar isso. Você pode olhar. Ele diz aqui. E disse: fazemos o homem conforme nossa semelhança e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra. Então domina sobre tudo. Por isso que a Bíblia lá em Salmos diz que Deus criou os céus dos céus para a sua morada, e a terra Ele deu aos filhos dos homens. É de vocês, façam o que vocês quiserem, tá aí. Domina. Eu só vou dar as instruções para vocês fazerem. Se vocês fizerem o que eu estou mandando, tudo vai ser certinho. A terra era perfeita. A terra tinha tudo de bom que o homem queria. E ainda hoje tem. Só que tem também um bocado de coisa ruim. Hoje. Que entrou depois do pecado. Então Deus, isso é a semelhança do homem com Deus. Um ser com capacidade de dominar, poder de dominar. Se ele estiver ligado a Deus, ele vai dominar muito bem. Ele vai governar muito bem. Mas se ele estiver ligado fora da ligação de Deus, ele vai usar esse poder e só vai fazer besteira. E é o que nós vemos na humanidade: guerras, violência, maldade, malícia. Homem desligado de Deus. Mas ele tem domínio. Deus deu. Era isso que ele podia. Porque você não tem como dizer, o homem mais de semelhança de Deus, fisicamente, não é que Deus não é físico. Era mais fácil ele falar isso dos anjos, já que os anjos são seres celestiais, mas não, isso é o homem. Então eu tenho poder sobre toda a criação. O que eu criei aqui eu dou para o homem, então ele está semelhante a mim aqui. Isso é tanta coisa, se a gente entender, que a gente vai, se a gente entender isso, a gente vai compreender o nosso potencial de lidar com qualquer situação e vencê-lo. E vencê-lo. Que Deus nos deu. Eu lembro uma vez, só para ilustrar isso aqui que eu estou dizendo, na cidade de Guarulhos, era ministro, e uma vez numa reunião de sexta-feira à tarde, o cidadão veio de manhã na reunião e manifestou com o demônio. Veio à tarde, na hora do louvor, não foi nem na hora da oração, na hora do louvor ele manifestou. E tinha uns obreiros, uns jovens, eles pegaram o cara, levaram para uma salinha lá e foram expulsar o demônio. Eram as mocinhas, obreiras, eram obreiros e jovens. Levaram para lá e ficaram. E eu fui até lá. E eu cheguei e perguntei para o camarada, ele já tinha voltado a si, seu irmão. Eu falei: o que está acontecendo? Aí ele começou a história a contar. Eu falei para ele: sai todo mundo daqui, deixa eu ver esse cara. Era suja a história dele. Eu disse: sou casado, fui criado na igreja, casei também, minha esposa é cristã, todo mundo, eu também. Só que eu resolvi sair da igreja. Eu fui me fascinando pelo mundo. De repente eu fui traindo minha esposa, achando aquilo legal, e fui me prendendo tanto naquilo. Ele disse que de repente eu não tinha mais nem como me relacionar comigo, com a minha esposa, não tinha vontade, mas lá fora era com 2, 3. E ele disse: de repente eu estou até, agora meu negócio agora é com homem. A coisa está feia. O cara falou isso e chorava. Ele disse: isso aqui está muito errado, pastor. Eu não estou conseguindo vencer. E minha esposa é maravilhosa, mulher de Deus, bonita, mas eu não consigo. Só que lá fora, na maior sujeira, para mim a coisa se torna normal. Ele chorando. E eu fiquei, enquanto ele falava, eu fiquei procurando. Meu Deus, o que eu vou falar para esse cara?
o que eu tenho para falar para esse cara, diante de tudo que ele está me contando. E na hora veio essa palavra, que Deus nos criou a imagem e semelhança dele. Imagem e semelhança. Quando as pessoas falam imagem e semelhança de Deus, eu já vi pessoas falar cada besteira nessa mensagem, entendimento, né? Não, você é bonito, você é imagem e semelhança de Deus. Tipo, nós somos imagem e semelhança de Deus fisicamente, né? Aí uma hora Deus era gordinho, outra era magrinho, outra era alto, outra era baixo. Não sei, né? Para dizer. Mas não era isso que ele estava falando. É um ser com domínio. Eu falei, cara, Deus te criou imagem e semelhança. Ele te criou com poder como ele, de dominar. Você tem poder de dominar e sair dessa situação. Você tem capacidade. Eu fui pregando para ele isso. E depois eu orei por ele, fiz mais oração, repreendi todo o mal que estava ali. E esse cara se firmou na igreja. E o bom, depois eu saí dali logo, fui para a sede de São Paulo. O bom, quando eu saí dali, pelo menos eu vi que ele estava na igreja firme e até com a família. Porque é isso que precisamos entender, que Deus nos fez imagem e semelhança dele. Deus nos fez pessoas com capacidade de lidar com situações difíceis e superá-las, vencê-las. Essa é a criação. E quando o homem perdeu isso? Quando pecou. Porque quando Deus criou o homem, Deus disse, façamos o homem nossa imagem e semelhança. Então ele criou o homem, um ser vencedor como ele é. Mas quando o homem pecou, o homem deixou de ser um ser vencedor e tornou-se um ser derrotado, escravizado pelo pecado. Vencido pelas artimanhas do diabo e pelas suas próprias vontades carnais. E como fazer para sair dessa situação agora? Crer em Jesus. Assumir Jesus na sua vida. Viver o plano que Deus fez, porque a vida de Jesus foi para restaurar. Mas como eu estava falando, que toda a natureza com o pecado, ela foi alterada. Gênesis 3, era isso que a gente estava, né? Nós viemos para cá. Só que quis pegar como foi o antes, para pegar o depois. Depois do pecado. 3, 17. Deus falando com Adão depois do pecado. E a Adão disse Deus: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher e comestes da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra. Olha só para quem vê a maldição. Para a criação, para tudo. Maldita é a terra por causa de ti. Lembra que eu disse? O Brasil é um país abençoado por Deus, amaldiçoado pela nação. Quando a nação não se sujeitar e começar a ouvir a voz de Deus, ficar ouvindo a voz de formadores de opinião que diz: vocês são um povo coitado, oprimido, e se levantar e crer: não, nós somos um povo forte, capaz de vencer, todos nós. O Silvio Santos venceu, já não está mais aqui, né? Ele venceu, sou capaz igual ele de vencer e lutar com coisas. Enquanto nós estivermos olhando para quem tem riqueza e odiando ele, dizendo que aquilo é um opressor, eu tenho até que roubá-lo, porque não é assim que ensina. Nossas autoridades dizem que você pode roubar porque o seu outro é rico e você é pobre. Meu irmão, isso é um pensamento mais maligno, mais maldito que tem. Não, se você nada tem, mas você tem algo em você grande, capacidade de desenvolver, de lutar, de vencer e de chegar longe. E ainda com a bênção de Deus. Amém, Jesus? Agora, enquanto você fica lá se lamentando, coitadinho, olhando para o seu salário, é um trabalho, é um salário mínimo.
Essa porcaria não dá para nada. Meu patrão é um opressor. Você vai morrer reclamando. Você vai morrer na pobreza. Mas quando você mudar, não, espera aí, meu salário realmente está ruim, mas Deus, graças te dou por esse salário, que o Senhor me deu saúde para ganhar. E Deus, eu vou lutar, vou estudar, sei lá, vou fazer alguma coisa. O Senhor vai me abrir a visão, me ensinar o que fazer para eu melhorar e ganhar mais. Porque eu preciso melhorar isso aqui. Eu preciso, é você que precisa, é você que vai fazer. Amém, Jesus? Por isso que Deus disse para Josué: aplica-te ao livro dessa lei, medita nele dia e noite, para você fazer tudo quanto nele está escrito, e assim tu andarás prudentemente, te conduzirás prudentemente, e farás prosperar o teu caminho. É você que vai fazer, pegando as palavras certas, a direção certa, e Deus tem isso para você, e você fazer as coisas certas. Não adianta você, como plantam aí no coração da juventude, principalmente hoje nas faculdades, com esses estudos aí de filosofia, essas coisas todas. A gente vê as pessoas aí plantando que não, porque temos opressores, tanto estudo sobre opressão. Tudo bem, não podemos enganar os males que os homens fizeram, mas meu irmão, tem que mostrar para as pessoas que ele pode, os jovens, a juventude tem que entender, nossa, esse país é um país de oportunidade. Eu tenho que enxergar onde estão as oportunidades. Primeira coisa que eu tenho que trabalhar é a minha mente, meu emocional, para mim a enfrentar os desafios que tem, com segurança, e lutar e buscar os meus objetivos. Porque se tem gente aqui muito rico nesse país, eu tenho condições de conseguir. Se eu fazer as coisas certas, se eu estiver disposto a pagar o preço de se aperfeiçoar cada vez mais. Mas se eu ficar dizendo não, tem um bando de opressor, tem um bando disso, tem um bando daquilo, que não me deixa ir a lugar nenhum, e por isso eu estou revoltado, e na minha revolta eu vou pegar uma arma, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou ficar choramingando pelos cantos, esperando que um dia vai vir um governo bonzinho e vai mudar a minha vida. Não vai, o governo não vai mudar a tua vida, não. Não vai. Você pode ter certeza, nenhum deles. É você. Pegando a direção de... Eu vou te dizer mais. Nem Deus muda a tua vida se você não se levantar. Por isso que ele diz, tem de bom ânimo, levanta-te. Eu sou contigo, eu vou te ajudar. Eu vou abrir as portas que você tem, mas você tem que se levantar. Por que Deus mesmo, ele mesmo pode fazer? Ele poderia, né? Mas por que ele não faz? Porque Deus não gosta de preguiçoso. Ele não quer filho preguiçoso. Que a preguiça é pecado. A preguiça não vem dele. Meu pai trabalha até agora e eu também. Jesus falou, né? Então quer dizer, e quem fica sentado esperando alguma coisa cair do céu, não quer fazer nada, não quer se levantar, é um preguiçoso. E o que é que a Bíblia fala sobre o preguiçoso? Que o preguiçoso ele deseja, mas não verá se realizar. Não alcança. Morre desejando. Mas você acreditando no seu potencial, você se levantando com vontade de lutar e vencer, não se intimidando, porque vai vir desafio. Os desafios vêm de todas as partes, porque tem um bocado de gente competindo. Aquilo que você quer, tem um bocado de gente competindo também por aquilo. E nessa competição, muitos vão querer te derrubar, e alguns até injustamente. Se você se intimidar com o que as pessoas dizem, se você tiver medo de enfrentar o desafio, aí você continua a vida como normal. Só que o pior é que nesse negócio aí vem a culpa. É culpado é o fulano, culpado é aquilo, culpado é isso. Vem a murmuração. Então nós precisamos, irmãos, acordar para quem nós somos em Deus. E nós vamos ter, agora voltando aqui, quando o homem peca, aí a terra é amaldiçoada, altera a ordem das coisas.
Por quê? E por que Deus amaldiçoa a terra? Imagina, o amaldiçoar a terra, toda a criação ficou amaldiçoada. Toda a criação ficou sujeita ao mal. Sofre. Você veja bem, você acha que Deus, Ele criou a terra pensando em secas, bravas, a ponto de você ver os animais morrendo de fome, de sede? Mas isso acontece. E às vezes acontece muito pela própria maldade do homem. Não, pastor, isso a ciência explica que é mudança de tempo, que é isso, que é aquilo. Mas se nós tivéssemos um povo todo buscando a Deus, andando com Deus, clamava a Deus e Deus mudava a situação. E muitas vezes, se você olhar na Bíblia, teve momentos que a seca, a escassez de chuva veio da parte de Deus sobre Israel, porque deixaram de andar com Deus. E sabe quem sofreu? Toda a criação, porque sofreu os homens e sofreu os animais. E sofreu. E outra coisa, vou pegar aqui no Brasil, o nordeste do Brasil, que é um lugar seco danado. Mas é um lugar que se plantar dá, é só ter chuva. Nordeste não é uma terra infrutífera. É uma terra que quando chove, há abundância. Você chega no Nordeste quando o tempo que está de inverno bom, você vê plantação para todo lado, tudo verdinho. Não é, Bíblia? Tudo verdinho. Até o sertão fica verde. E cheio de alimento. E tem alimento para o ano inteiro. O ano inteiro. Tem um feijão lá que eles plantam assim de rama, aquilo dá o ano inteiro. O cara colhe uma entre a outra. Eles chamam lá feijão de corda. Aquilo dá o ano inteiro. E aquilo jogou uma carne seca com bacon dentro, fica gostoso. Fazendo, esse feijão não presta, mas se der uma arrumada nele, fica... E outras coisas. Então quer dizer, se chover tem. Mas a natureza daquele lugar é seca. Mas se nós tivéssemos políticos corretos, resolvia aquele problema. Resolvia. Só que ali existe uma política da seca mesmo. Do povo ficar na miséria, do povo necessitar de água para os caras ficar lá naquela venda de água. Tem até esse negócio, esse comércio dos carros bíblicos. Tem tudo isso. E os políticos desejam. Eles não mudam. Em alguns lugares, eu lembro, por exemplo, só para você ter uma ideia, quando eu estava em São Paulo, tinha uma empresa, uma metalúrgica chamada Pesco Pisamiglio, era de italianos, descendentes italianos, não sei se é italiano, não sei. Tinha um amigo que trabalhou nessa empresa, lá em Guarulhos, lá da Dutra. Esse cara foi lá no Nordeste e comprou uma fazenda, no meio daquela sequidão do Nordeste. Aí pegou uma briga com a esposa, deixou a empresa com a esposa, ficou para ela, e ele ficou com a fazenda. Aí ele pegou, a empresa dele fabricava tubos, ele pegou um bocado de tubos, levou para lá, fez tubulação do Rio São Francisco para a fazenda dele. Aí lá ele tem plantação. Eu vi uma vez no Globo Rural, passou a fazenda dele, fazenda Pisamiglio, acho que é isso o nome. Aí na fazenda do cara, o cara produzindo as melhores mangas, que ele não vende no Brasil, é para ir tudo para exportar. Ele colhe as melhores uvas, porque o clima é bom, na base da irrigação, tem tudo isso. E faz um vinho lá também que o povo gosta. A mulher dele faliu a empresa lá, uma metalúrgica inteira, e o cara está aí com a fazenda no Nordeste. E com certeza ela não quis aquilo lá. O cara disse, esse negócio é seco, esse trem tem nada. Agora, se os governantes tivessem visão de investir lá,
Você acha que não acabaria com aquilo? Teria emprego para todo mundo? Teria isso, teria aquilo? Mas qual que é a visão dos nossos governantes? Deixa aquele povo tudo pobre, na miséria, damos uma ração para eles chamado, sei lá, Projeto Brasil, Bolsa Família, o que queira, damos isso aqui, alimentamos eles com essa ração, eles ficam gratos e tem voto para a gente. Pronto, está resolvido para todo mundo. O pobre fica feliz porque diz: o político é bom, me dá uma raçãozinha, e o político fica bom porque ele diz: esses miseráveis nunca vão crescer, e eu vou ter sempre eles na mão, dando uma ração para eles, fazendo a desgraça na vida deles e dizendo: olha, eu sou tão bonzinho. Isso é a vida, irmão. E eu não estou falando aqui partidário, não, porque pode ter governo de direita e de esquerda, vão continuar fazendo isso. Vão continuar fazendo isso, porque é isso, manter o povo preso a si mesmo. Então, mas voltando ainda, Deus pode mudar, porque Deus criou o mundo perfeito, não era para ter essas coisas, era para ter uma ordem. Quando Deus coloca, só para você ter uma ideia, quando Deus separa o povo de Israel, leva para a terra prometida, Deus diz assim: ó, meus olhos estarão sobre essa terra o ano inteiro. Para quê? Para abençoar. Precisar de chuva, manda chuva ao tempo certo, tudo tempo certo. Só que houve tempo em Israel que teve escassez de chuva, que teve seca, que teve fome. E sabe quando foi esse tempo? O tempo que o povo deixar de ouvir a Deus, o tempo que o povo deixar de obedecer a Deus. Aí Deus disse: então tudo bem, deixa a natureza seguir outro rumo. Porque entenda bem, Deus tem um domínio sobre tudo. Ele pode mudar qualquer situação. Só que para isso nós precisamos estarmos unidos a Ele. E Jesus não veio a esse mundo à toa, Ele veio para restaurar essa comunhão do ser humano com Deus, que é justamente para se cumprir o plano original de Deus na nossa vida. Mas para se cumprir o plano original de Deus na nossa vida, precisa que nós venhamos também voltar ao plano original, como ser, para depois o ter também seja. Então, continuando aqui, olha, a alteração que houve. Eu nem terminei de ler. Porque deste ouvidos à voz da tua mulher, como está que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Aqui é a maldição. Até consegue as coisas, até consegue, mas de dor, de sofrimento, uma luta tremenda. Isso quer dizer que o plano original era para conseguir sem dor, sem sofrimento. Não é verdade? Tem gente que está até aleijado de tanto trabalhar para conseguir as coisas. Mas às vezes não é só a dor física, às vezes o cara está comendo com a dor de uma luta tremenda para conseguir. E ele diz assim: no suor do teu rosto, ou melhor, versículo 18: espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Você veja bem, tem duas coisas aqui que para quem trabalha no campo deve saber que isso não é muito bom de lidar. Espinho não produzia. Quando você tomar uma furada lá no meio da roça do espinho, você lembra assim: isso aqui foi fruto do pecado. Se Adão tivesse pecado, esse trem teria nascido. Foi fruto do pecado. Espinhos e cardos, ervas daninhas, coisas que não servem para nada. Deus disse: vai produzir. Por que produziu essas coisas ruins? Só tinha que produzir coisas boas. Porque o homem pecou e a criação foi amaldiçoada. Mas por quê? Aí vem a pergunta: por que Deus amaldiçoou toda a criação, se quem pecou foi Adão e Eva? Porque toda a criação foi feita para o homem. Tudo foi feito, Deus disse: olha, está tudo aí, domina sobre isso, é tudo teu. Então, se você errou, você está debaixo de maldição, então o que é teu também está debaixo de maldição. Veio tudo. É sério. Deixa eu só corrigir uma coisa para você não sair aqui, porque às vezes a gente diz uma coisa e a pessoa entende outra.
Quando eu disse, você quando for se ver um espinho, diga fruto do pecado, eu não estou dizendo que é do teu pecado, estou dizendo fruto do pecado original. Amém, Jesus? Porque depois alguém está dizendo, então, se tiver lá, tem um espinho na minha terra, para dizer que é o meu pecado que está grande. Não, não é isso, é fruto do pecado original, que era uma coisa que não era para existir. Amém, Jesus? Então ela vai produzir espinhos. Aí Deus diz mais: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, e por quanto ao pó a terra tornarás. Amém, Jesus? Vamos sair daqui, vamos voltar para Romanos. Eu queria que fosse só que você entendesse que a natureza hoje ela anseia pela manifestação dos filhos de Deus, porque só quando os filhos de Deus forem completamente restaurados, tudo será restaurado. Amém, Jesus? Tudo, porque quando nós formos restaurados, então não haverá mais pecado. Por exemplo, você é de Deus, você aceitou Jesus, você está lutando contra o pecado. E por que você está lutando contra o pecado? Porque ele, apesar de você ser de Deus, ele ainda existe na tua carne, na tua natureza humana. Amém, Jesus? Só que no dia que essa manifestação é a glorificação do nosso corpo. Quando nós formos glorificados, aí não existe mais pecado, não existe mais vontade nenhuma pecaminosa na nossa vida. Só que para isso, nós temos que passar por esse teste aqui que nós estamos vivendo, que é lutar contra isso que está vivo e que quer nos destruir, que quer nos dominar, que são nossas próprias vontades. Amém, Jesus? Agora vamos continuando aqui. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então aqui a esperança é essa, da liberdade da servidão. Quando é que nós vamos ser libertos da servidão? Completamente. Completamente mesmo. No dia que Jesus voltar e que nós recebermos um corpo glorificado. Porque enquanto nós estivermos nesse corpo, Jesus nos libertou, sim, no sentido de nos deu compreensão, nos deu entendimento. O Espírito dele nos dá capacidade para nós vencermos o pecado. Mas, no entanto, nós ainda lutamos contra ele na nossa carne. Agora, no dia que o nosso corpo for glorificado, aí não haverá mais pecado nenhum no nosso corpo, porque não é mais esse corpo corrompido. É um corpo agora incorruptível, que não tem pecado e nem também vai morrer, nem apodrecer. Ele fala e depois ele nos leva. Porque sabemos que toda criatura geme e está justamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Amém, Jesus? Está vendo? Em Cristo Jesus, nós fomos redimidos da condenação. O nosso espírito foi redimido da condenação. Com o entendimento da palavra, a gente entendendo a palavra, uma redenção. Mas ele está falando aqui de uma redenção total do corpo. Porque apesar, como Jesus disse, o espírito é forte, mas a carne é fraca. O espírito é voltado para Deus, mas a carne é voltada para as coisas do mundo. Nosso estado natural é voltado para as coisas do mundo. Só que essa mesma carne, esse mesmo corpo, na volta de Jesus, que vamos ressuscitar e vamos ser revestidos, recebermos um corpo glorificado. Pastor, como é isso? Não sei, nunca vi, ainda vai estar lá na frente, nós sabemos que acreditar. Amém, Jesus? É um mistério, é coisa de Deus. Aconteceu isso em quem? Em Cristo Jesus. Jesus foi, ele ressuscitou e ele foi glorificado. Tanto é que quando ele sai da sepultura, a Maria Madalena se encontra com ele, quer tocar e diz: não me toca, que eu ainda não fui glorificado. Então ainda não tinha sido, ele pediu para não tocar.
Aí depois ele aparece já com o corpo glorificado, que era tão diferente que os discípulos estavam presos no lugar e ele aparecia ali, do nada. E subia também. Então já você vê que era outra coisa, está em outra dimensão já esse corpo glorificado. E diz que nós seremos como ele também, transformado. Então a natureza espera. Quando isso acontecer, aí sim nosso corpo está completamente redimido. Redimido por quê? Nós não vamos mais lutar contra o pecado, não existe mais. Mas enquanto estiver aqui, enquanto nós estivermos nessa condição que nós estamos aqui, nós estamos lutando contra o pecado. Nós estamos lutando contra o pecado que está em nós. São vontades pecaminosas, contrárias à palavra de Deus. É aquele momento que você sabe a palavra de Deus, mas de repente você sente vontade de fazer coisas que a palavra condena, ou agir de maneira que você sabe que não está de acordo com a palavra de Deus. Amém, Jesus? Amém. Porque essas vontades, esses impulsos estão na tua carne. Agora sim, Deus te deu a capacidade, desde a criação, de você vencer isso. A própria palavra diz que não vem tentação senão humana. Toda tentação que você enfrenta é uma tentação humana, porque é uma tentação da carne. E para isso Deus deu um escape. O escape está onde? Em crer na palavra dele. Espera aí, a minha vontade, o meu desejo é agir dessa maneira. Olha, isso está muito forte, está quase me dominando. Mas espera aí, eu conheço a palavra de Deus. Eu vou resistir, eu vou orar, eu vou buscar a Deus, eu vou me consagrar. Uma coisa que é muito importante, não é aqui da leitura de hoje, mas isso é muito importante. Eu estava pensando isso ontem, estava subindo daqui para casa e ia pensando isso aqui. Nossa mente. Nossa mente é a porta de tudo. Nossa mente alimenta o nosso coração. Nossa mente, para o nosso coração, é como se ela fosse a nossa boca. Por quê? Com a mente nós entendemos, compreendemos as coisas. Nós entendemos as coisas. Por isso que diz até, o apóstolo assim, abre-me os olhos para que eu veja a tua grandeza, ou que eu compreenda. Bom, os olhos físicos não é para compreender, então é a mente, o entendimento. Com a mente nós entendemos as coisas. Como nós alimentarmos na nossa mente, o que nós trazermos à nossa mente, vai alimentar o nosso coração. E todo dia você alimentando daquilo, aquilo vai formar em você um caráter, seja bom ou mal, mas vai formar. Vai te tornar uma pessoa, vamos dizer, até viciado naquilo, com aqueles hábitos. É como, por exemplo, a comida, o alimento que você come. Se todo dia você se alimenta com um bom alimento que eu digo, é um alimento saudável, né? Às vezes não é nem tão gostoso, mas é saudável. Isso vai trazer saúde para o teu corpo. E você cuidando, você vai ter saúde, não é verdade? A pessoa diz, não, comigo eu gosto daquela costela gorda, daquela vaca atolada, eu como isso todo dia. Que a gordura vai trazer problemas para a sua saúde lá na frente. Outro tipo de alimento, se também exagerar. Mas se você todo dia tiver uma alimentação bem controlada, saudável, teu corpo vai agradecer com o passar do tempo. Com o passar do tempo, você cuidando, você vai ser uma pessoa com saúde e forte. Mesma coisa é a mente. A mente é ligar a boca do coração. Se a gente alimentar a nossa mente com coisas negativas ou com coisas positivas. Se for coisa negativa, com certeza o nosso caráter vai ser formado de uma maneira má. Vamos pegar hábitos que não devem. Quer ver um exemplo? Se você todo dia, você estiver lá numa rede social, vou usar a rede social que hoje é uma coisa muito atual, numa rede social, buscando aquelas brigas que nós vemos da política. Meu irmão, vai chegar uma hora que você só vai se ocupar naquilo. Dentro de você vai criar um espírito de aborrecimento com um lado e de favorecimento para outro. De repente você está naquilo, você não sabe, você está inflamado naquela guerra dos homens, que não deveria, mas vai estar. Por quê? Porque você está alimentando tua mente, todo dia você está ali mexendo, olhando aquilo, dando atenção àquilo.
Se você também tiver, agora isso pode ser em qualquer assunto, eu peguei aqui a política, mas pode ter qualquer assunto. Você quer ver? Eu vou me pegar como exemplo errado. Aqui, exemplo. Houve um tempo que eu dava muita atenção a futebol. Eu dava muita atenção. Eu chegava em casa, ligava, já chegava a sentar, ligava a televisão. Até na época eu comprei o pacote do Campeonato Brasileiro. Então, na hora que eu chegava em casa, já ligava, tem jogo hoje? Ah, tem um jogo, vou assistir o jogo. Mas eu estava tão inflamado naquilo, que quando dava, depois do almoço, tem aquele programa que entrava, aquele programa esportivo, a Bandeirantes tem aquele, dono, não, como que é o nome do programa? Donos da Rua. Não, donos não, tem dono não. Era o outro, antes. Jogo aberto. Eu tinha que assistir aquilo. Eu já tinha assistido o jogo, ainda ia ver aquilo. Eu estava tão inflamado naquilo, porque todo dia eu estava vendo aquilo. Então, onde eu estivesse, já é um jogo aberto. Hoje tem um jogo. Se eu estivesse fazendo uma coisa, nossa, mas hoje eu vou perder. O coração estava naquilo. Minha esposa, não, mas quem não sai desse jogo? Só futebol nessa casa. Tá até assistindo comigo. Porque só era. Eu estava naquilo. Mas por quê? E eu vou te dizer, eu nunca fui tão apegado a futebol. Nunca fui. Mas eu comecei tanto a ver aquilo, que a minha mente foi alimentando o meu interior e achando que aquilo era bom demais. E tem até um ponto, futebol tem aquela coisa que deixa você nervoso também. Quando o time perde. Aí você fica, os coitados do juiz, o juiz é o culpado de tudo. Principalmente a mãe dele, não pra gente que é cristão, né? Mas a turma. E aí eu comecei a cortar aquilo. Eu não vou pagar mais campeonato. E comecei, meu irmão, outro dia eu cheguei em casa, cheguei de Córrego do Ouro. Aí eu liguei a TV, estava passando um jogo. Eu não consegui ficar 5 minutos vendo aquilo. Os caras correndo atrás de uma bola para outra, dando paciência, não sai gol, não sai nada. Eu falei, não tenho paciência de ver isso não. Eu deixei de me alimentar daquilo. Meu coração não ficou mais dependente daquilo. Eu cheguei a uma conclusão. Se eu gastar tempo alimentando minha mente, ou buscando com a minha mente a palavra de Deus, o meu coração vai se encher de vontade de aprender. É você quem educa seu coração com o que você traz para a sua mente, com o que você busca, com o que você busca. Não é ninguém. Não é ninguém, é você. Se você buscar as coisas certas, vamos pegar um exemplo hoje, as redes sociais. Porque os pastores falam muito mal, né? Os pastores, o pessoal, o povo está muito viciado em celular, o povo só vive no celular. E é verdade. Você hoje anda na rua e encontra as pessoas assim, de cabeça baixa, vindo trabalho. Você está no lugar, tem 4, 5 pessoas, tá assim, ninguém está conversando. No celular. Aí os pregadores dizem assim, vocês têm que parar com esse negócio de celular. Tem até gente que diz que é o demônio do celular. Não existe demônio de celular, irmão. Não existe celular. Celular é tecnologia. Só que o meu pastor também que está dizendo é o demônio de celular, está dizendo, pô, povo, assiste minha live, assiste meu vídeo, me acompanha. Tem hipocrisia, né? O cara mandou outro assistir antes. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, se você usa muito celular, usa muito o YouTube para ver vídeo, então vai ver de coisas que edificam. Vai ver coisas da palavra de Deus para você tomar gosto em aprender. Tem tanto ensinamento aqui. Ocupa-te nisso. Para que você venha formar o seu interior de desejo, de vontade de aprender. Porque aquilo que você se dedicar, der atenção, com o tempo aquilo vai virar um hábito.
E aquilo vai fazer você ficar apegado àquilo. Eu estou dizendo, eu usei aqui o futebol como eu era pelo futebol e como eu estou hoje. E hoje eu posso falar que minha esposa está aqui de testemunho. Que ela sabe que quando é que você me vê vendo futebol hoje? Nunca mais. Nunca mais. Porque eu deixei de me alimentar. É a mente, é a porta de tudo. Aqui em Minas tem o pão de queijo, né? Eu sempre vejo um comentário das pessoas, dos gringos que chegam de fora aqui. Ele diz que todo mundo vai experimentar o pão de queijo, a princípio não gosta. A princípio, a maioria, né? Tem as exceções. E eu confesso que eu também, quando eu experimentei a textura daquela maneira, não é, mas quando você começa a comer ele, mas dá um vício que você não quer parar. Dá vontade todo dia, café da manhã, café e pão de queijo. É igual café, eu não gostava de café. Hoje eu toda de manhã tomar o café, se tiver um pão de queijo. Só que, logicamente, né? Não é bom para a saúde todo dia, engorda para danar. Fica todo dia. Então você tem que deixar de lado. É a mesma coisa. O que eu quero dizer, porque vai se habituando àquilo. Mas eu quero dizer o que você pega de ensinamento, de coisas, de comportamento. À medida que você for se envolvendo com aquilo, se alimentando daquilo, todo dia fazendo aquilo, vai chegar uma hora que você vai adquirir aquele hábito, vai ficar tão viciado, tão acostumado que você não consegue parar. Você quer cada dia mais se interessar por aquilo, saber sobre aquilo. Agora imagine se você fizer isso com a palavra de Deus. Todos os dias você vai estar mais interessado na palavra de Deus. Todo dia você quer conhecer mais. Todo dia você quer descobrir mais. Até porque a palavra de Deus, ela é um conhecimento muito vasto que nós, os estudiosos, ficam lutando, nunca tem a explicação toda completa. Então tem sempre algo que eu quero aprender nela. Se eu estiver me dedicando todo dia buscando, a minha mente estiver com essa vontade, esse desejo, o meu coração com vontade de conhecer, meu irmão, eu vou ler a Bíblia todo dia, eu vou orar todo dia. Eu vou ter prazer de vir na igreja para ouvir a mensagem, para aprender. Eu vou ligar no programa do missionário, vou assistir para aprender. Mas se eu não começo trazendo isso para a minha mente, para isso enraizar no meu coração, aí eu vou colocando outras coisas que serão as prioridades, que começarão a me dominar. É um programa de televisão? É, sei lá, uma diversão qualquer? É um segmento aí na internet de qualquer outra coisa que vai estar me dominando. Eu gosto muito de política, todo dia eu estou lá mexendo. Meu coração já dominou, está dominado. Eu quero mesmo, hoje eu não quero ver. Não, mas eu tenho que saber o que está acontecendo em Brasília hoje. Não quero saber aquela briga em que deu. Que é o que acontece. Isso também traz no ser humano a revolta, um bocado de coisa. Mas se você se dedicar a Deus, se você se dedicar à palavra, se você buscar mais ouvir as pregações, ensinamento, e tem tanto ensinamento bom. Aqui homens cheios de conhecimento, nos ensinando. Tem uns caras também ensinando um bocado de bobagem, né? Usando a palavra para ensinar, pregar briga, discussão. Eu não sei meter esses camaradas que ficam brigando, tentando só criticar, criar coisa polêmica, não. Entendimento da palavra. Compreensão. Por exemplo, o missionário R. Soares, o ministério do missionário R. Soares, ele é firmado em quê? Ensinar o quê? Ensinar a fé. Essa é a direção da Igreja da Graça, ensinar a fé. Se dermos atenção, vamos aprender. Mas se a gente tiver sede de aprender, se a gente não tiver sede de aprender a palavra de Deus, vamos ter sede de outras coisas. De outras coisas. E essas coisas vão nos dominar e vão também formar o caráter em nós.
Então, mas voltando aqui, deixa eu ver. Porque na esperança somos melhor. Deixa eu ver onde eu parei aqui, gente. 24. Porque a esperança somos salvos, a esperança se vê, não é esperança, porque que alguém vê e como esperará. Foi aqui? Ah, não. 22. Ah, não. É isso mesmo. Está aqui do 22 ao 23. 23. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, quando o nosso corpo não estiver mais sujeito a nenhum pecado. Isso vai ser um dia glorioso. É o dia que você, sabe, o pecado não tem mais essa vontade dentro de mim, porque agora está um pouco. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Então, aí que está, né? Vamos ter a paciência de esperar. Tem muitos que dizem assim, não, estou na igreja há tanto tempo, só escuto falar isso, mas não estou vendo nada. Parar com isso. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por que nós não sabemos o que pedimos? Porque é tão grande o que Deus tem para nós que nós ainda não sabemos. Isso é uma verdade, porque o que nós estamos tratando hoje aqui, o que nós estamos falando desse corpo glorificado, nós não sabemos como ele é, mas sabemos que Deus tem para nós. Sabemos que é muito melhor que esse nosso, que é um corpo que não vai ter doença, não vai ter enfermidade e não vai ter pecado sobre ele. Não vai ter vontade pecaminosa. Vai ser aquilo que nós tanto desejamos. O que é que nós desejamos? Andar com Deus sem a aflição do pecado, né? Que acho que isso é um sonho de todo que realmente aceitou Jesus. Eu quero ser essas vontades, ser esses ataques. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e ele que segundo Deus intercede pelos santos. É ele que segundo Deus intercede pelos santos. É o Espírito Santo aquele que intercede por nós. Porque como nós não sabemos realmente como pedir, então ele toma a frente. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados. Isso aqui eu vou deixar para domingo que vem, senão isso aqui tem muita coisa. Então paramos por aqui. Amém, Jesus? Vamos ficar. Eu vou dar continuidade domingo que vem. Não tem como eu fugir daqui, não. Tem muita coisa. Aqui do 28 em diante, que aqui tem outro entendimento, tem outras coisas muito boas a gente entender. Isso aqui é coisa para a gente ir para a igreja. Então não falte domingo para a gente encerrar esse Romanos. Se der para encerrar, se não der, tem continuidade. Eu estou nesse Romanos, não quero perder, tem muita coisa para a gente aprender. Amém, Jesus? Deus abençoe a todos. Forte abraço.